Ainda não tem. Boa noite. Boa noite. O que eu queria saber... Oi? Ixi, deixa eu pegar o fone, que eu não tô ouvindo nada. Boa noite, gente. Boa noite. O que eu queria saber é como que a gente faz para essa aula gravada e para vocês, porque a aula de estética não vai. Então, essa aula gravada fica disponível, é porque eu não sei como é que você está chamando essa reunião. Se você chama a reunião pela equipe que está montada no Teams, a gravação também fica disponível para essa equipe. E aí acho que você tem até não sei quantos dias para baixar, acho que 1 semana para baixar o arquivo no computador. Então tem que gravar e depois pegar esse arquivo e baixar. E aí eu acho que pode subir ele para onde quiser, né? Botar na plataforma aprender, enfim. Mas Porque, tem na que ter esse verdade, cuidado. Perder o prazo, o arquivo se perde. esse aqui, essa aula, essa reunião, eu abri. Oi, Jorge. Boa noite. Boa noite. Eu abri pelo fórum. Tem fórum, aí você abre uma reunião dentro do fórum. Uhum. E aí eu não sei como é que... Acho que talvez seja isso. Que não consigo. Assim, no meu trabalho a gente está usando o Teams, mas no trabalho como é que a gente fez? Cada equipe de trabalho tem literalmente uma equipe dentro dessa plataforma do Teams do meu trabalho todo. Então, tudo que a gente faz fica registrado nessa sala. Então, todo mundo pode entrar, ter acesso, baixar os arquivos, enfim. Mas aí tem que usar dentro dessa dinâmica da equipe. Eu não sei como é que está funcionando junto com essas outras plataformas de vocês, né? O Aprender, enfim. Aí eu não sei. Porque o Aprender dá até para chamar. Que eu queria meio que assim, né? Nas coisas. O pessoal até falou para usar o Zoom, o pessoal da outra turma. Assim, eu não teria nada contra. Eu acho até o Zoom fica mais bonitinho, as cabecinhas aqui e tal, não sei. Mas assim, e você ficar procurando a reunião em todo lugar é muito irritante, não é? Sim. Então, aí, se pelo menos a reunião está sempre aqui. Era a minha ideia, né? Eu acho que facilita. Assim, para mim, eu sou suspeita porque eu estou usando o Teams para trabalhar, né? Então, para mim, realmente fica bem mais tranquilo, porque eu já estou acostumada, mas tem que ver o resto da turma, né? Que eu não gosto, sabe essa coisa, se você tem que lembrar de mandar o link, aí a pessoa não acha o link, aí você, tipo, onde tá, enfim, né? Eu acho se todo bem mundo estiver na equipe, no Teams, se todo mundo tiver inserido, e aí tem a hora, 8h50, terça-feira, todo mundo sabe que vai estar lá aberta a sala, né? Funciona como se fosse uma sala de aula mesmo, todo mundo vai lá. É que o que eu acho também, que aí eu não sei, é que tem muita gente que não tem e-mail da UNB, né? Mas é enrolado esse e-mail. Eu fiz o meu agora. Eu mandei um e-mail para o suporte, e aí eles me mandaram o link para fazer o e-mail. É isso que eu tenho que falar para a professora. Alguém está fazendo aula da Gabriela? Eu preciso falar para ela fazer, porque ela é professora substituta. Eu não faço a menor ideia como é que faz, porque eu tenho um e-mail institucional, já tinha, né? Usei para votar, usa para tudo, né? Então, a gente começar assim, só rapidinho, dando uns informes, vai gravar, mas tudo bem, né? Sim, tem pouca gente ainda, não sei se espera mais um pouquinho. Já está gravando, ó. Alguém começou a gravar. Isso. Gente, deixa eu desabafar um pouco. Vai gravar. Por favor. Nossa. Hoje tem uma senhorinha que trabalha comigo, ela me atazanou de 8 horas da manhã até agora há pouco. Eu falei assim, Satanás, me deixa em paz. É porque agora ela não sabe fazer uma planilha no Excel. Eu também não sei, gente, que triste isso. O Excel não é de Deus, cara. Não foi Deus que inventou. Eu já recebi umas 300 mensagens dela. Eu acho que Deus se expressa a partir do Excel, na real. Ele se expressa a partir do Excel, por aí. É muito fácil quando você aprende a usar, você dividir serviço e tal. Nossa, o negócio é saber usar. Mas sabendo é maravilhoso. A gente tá assim, também, a secretaria, porque é até o informe que eu vou dar daqui a pouco, né? O negócio das matrículas, que tudo que você pode imaginar de uma coisa que não faz o menor sentido são essas matrículas. Tudo que vocês podem imaginar de uma coisa que não tem pé nem cabeça foi o que aconteceu nessas matrículas. Mas assim, tá indo, né? Porque depois que começou de um jeito, tem que ir, né? Vai rodando, né?
Mas aí a gente tá assim também, é um e-mail atrás do outro, sem Excel. A gente passou o Nossa, Boa dia. noite. Boa noite. boa noite. Então, deixa eu começar falando então, duas coisas. Eu não sei se todo mundo recebeu um e-mail de um editalzinho bem simplesinho de monitoria. Eu mandei pelo SIGA. Quem não recebeu, você é do bacharelado? Porque a gente tem um problema agora. O SIGA divide o curso entre noturno, diurno e bacharelado. São cursos diferentes para o SIGA e eu não tenho sequer acesso a quem é do bacharelado, por exemplo. Eu não tenho e-mail, eu não consigo ver histórico, não existe para mim. Porque o meu curso, acho que é noturno. O curso que eu vejo é licenciatura noturna. Então, como a gente tinha combinado que um coordenador era coordenador de estágio, o Pedro não está olhando matrícula. Então, tem um ponto cego ali. Mas eu mandei um editalzinho bem simplesinho. A ideia é que a gente tinha um processo de edital de monitoria que tinha começado lá desculpa por quem já ouviu, tá? Porque ficar repetindo quem vem na aula, das duas aulas, que tinha começado lá no começo do semestre de verdade, né? Lá em março, e eu tinha entregue. A gente terminou, a gente finalizou. Então, a minha ideia, como foi finalizado e como muitos daqueles monitores já estavam até trabalhando, de que a gente continuasse, na medida do possível, porque um monte de gente até já se formou, já teve um monte de modificação. Só que um monte de professor quer monitor agora, né? Então, a gente abriu uma monitoria voluntária, porque a gente já tinha feito a seleção das bolsas. Né? Então, é um pouco complicado refazer. Muito embora a gente está vendo que os bolsistas, alguns nem estão mais interessados na bolsa, às vezes, né? Porque passou muito tempo, né? Inclusive, se alguém aqui do grupo é bolsista, que eu mandei eu mandei a lista com aqueles que tinham sido selecionados e já subiu um nome, porque o Wesley se formou, enfim, sei lá, uma pessoa subiu. Então, se vocês têm interesse na bolsa, né? Se vocês têm interesse na monitoria, se vocês não têm interesse, a gente cancela e sobe a próxima pessoa da lista de espera, né? Vai subindo, né? Conforme tem uma lista de espera enorme. E quem tiver afim de 2 créditos, ajudar o professor, às vezes para vocês que até trabalham com isso, é uma coisa super simples ajudar o professor. Mas os professores estão surtando, não sabe, tipo eu, né? Que não sabe gravar, não sabe abrir Excel, não sabe nada. Então vocês vão ajudar muito, tá? Enfim. Então acho que vai ser uma coisa boa se vocês puderem fazer isso com a gente. E se vocês quiserem se ver, diga. Desculpa, você não tinha terminado, né? Não. Você falou de novo. Você falou dos 2 créditos. Se a gente já tiver no máximo de crédito no semestre, a gente ainda assim pode pegar, não? Não. Entendi. Então não tem. A não ser que seja formando. Tá? Mas assim. Seria meu sonho. Também assim, 2 créditos, gente, nem a bolsa é grande coisa, tá? Que elas vêm assim gravando, falando uma coisa dessa. Mas a bolsa não é por mês, ela é por totalidade da monitoria, você ganha 400 conto, depois é ridículo, assim. Mas enfim, são 2 créditos, você ajuda o professor, assim, tem gente que curte. Então tá aberto, vocês só mandem para o... Eu quis fazer a coisa mais simplificada do mundo, sem formulário, que aí tem que baixar o formulário não sei aonde, a pessoa não tem como baixar. Aí eu quis fazer a coisa simples, sem formulário, sem nada, você manda o seu nome, sua matrícula, a disciplina que você quer, para o fio, @UNB, com o nome do e-mail, monitoria 2020. Faz isso, tá? Porque senão a gente vai perder esses e-mails, tá? Enfim, lá. E aí a gente vai fazer a lista e quem puder, né? Porque tem as regras, né, do edital, a gente... A outra coisa é as matrículas. Eu não sei se todo mundo aqui está matriculado devidamente, porque vocês viram, eu acho que alguns de vocês viram, quem não mexeu na matrícula não teve nenhum problema porque estava choque de horário e o choque ficou. Mas quem mexeu na matrícula estava dando choque de horário. Essa disciplina aqui, a disciplina de estética, ela entrava em cima dessa, por causa daquele horário 1, 2, 3, 4, vocês viram, né? Aquelas coisas muito loucas do cigarro. A gente conseguiu arrumar, por enquanto, porque eu acho que depois a gente vai ter que ver como fazer. Mas a gente arrumou. Então, se vocês solicitaram alguma disciplina do noturno que deu choque de horário, e não é choque de horário, você tem certeza que não é? Vocês podem mandar para mim, olha,
Nome, matrícula, a disciplina que deu choque de horário que você quer ainda, tá? Certinho? Porque eu posso fazer uma revisão. Depois disso, não dá mais, a gente não está mais fazendo matrícula, tá? Eles não estão aceitando mais, tá? Então, fechou. Matrícula foi até dia 10. Então, um pouco isso vocês espalhem aí, tem que mandar para mim, tá? Porque não manda para um monte de lugar, porque eu não consigo mais. Você tem que ter 25 mil e-mails, e o que acontece é que as pessoas mandam para 3, e você duplica. E tá uma loucura. Eu mandei, às vezes, 3, 4 processos. O pessoal lá da SA tá querendo me matar, porque eles acham que se ligaram que eu mandei 3, 4. Mas, assim, chega a 3, fala assim, eu acho que eu já mandei esse aqui. Mas, na dúvida, você manda de novo, né? E pior, e o povo que manda eles mandam 3, um em cada lugar, todos diferentes. Aí é a sorte, o que chegou primeiro entrou. Mas mandaram diferente. Então, enfim, tá lá um caos, catástrofe, mas tá indo, vai dar tudo certo. Então, esses são os informes sobre a matrícula. E aí eu queria dar um informe também para quem é novo no curso, que chegou agora, como que eu tinha pensado a dinâmica do curso, né? A dinâmica do curso seria aulas nas terças ou nas quintas, por enquanto vai ficar na terça, porque por exemplo, eu vou usar a quinta para fazer o negócio de monitoria, porque está tudo caindo um pouco no final da semana. E na quinta eu vou deixar um vídeo, que é um comentário dos textos que a gente vai ler, tá? Isso vai ser a dinâmica do curso, que é mais ou menos a dinâmica que está funcionando em estética. Aqui não está funcionando tanto assim, porque a gente começou... Bom, a gente só começou, né? A gente teve só um encontro e a turma não estava formada ainda. Então, a ideia hoje é fazer uma abertura do curso, gravando e tudo, falando sobre a noção de alegoria. Eu consegui achar o meu livro do Hansen, que é fininho, ó, e é feio, não é bonito que nem o de vocês. O da Unicamp é bem mais bonito, ilustrado. Aqui. Ele é ilustrado também, mas é feião, ó. Feião. E eu queria comentar, então, um pouco qual é o conceito de alegoria e depois pensar... Ó, Olha o Catatão. mas é porque tem mais imagem, não é? Ó. Uhum. Não, oi. Porque esse aqui também, ó, é letra pequenininha, né? Ó. Então, a minha ideia é comentar um pouco essa ideia de alegoria daqui, porque a gente vai ler depois, na próxima aula, a gente começa a ler o texto do Benjamin, o último capítulo do livro, né, do Drama Barroco Alemão, mas é interessante porque o Hansen não é um benjaminiano, mas ele comenta como o Benjamin interpreta a noção de alegoria e como o Benjamin critica a noção romântica de alegoria, que ele também vai criticar. Né? E o Hansen, ele é um autor... Por que eu coloquei ele também assim como figura importante? Ele é um autor que trabalha com o barroco brasileiro. O livro famoso dele é sobre o Gregório de Matos. Então, ele é um autor que trabalha exatamente com essa questão de como a alegoria dá forma a um modo discursivo de se entender a América. Nesse sentido, que é um pouco a nossa questão aqui. Muito embora eu não concorde completamente com ele, e muita gente, enfim, não sei o que vocês vão achar do estilo do Hansen, às vezes é um estilo que algumas pessoas não gostam. Ele escreve muito bem, isso é óbvio, evidente, mas ele tem uma característica de um escritor que estuda o barroco, que é a agudeza. Então, é sempre um texto... agudeza é uma palavra barroca, né? Essa agudeza que é um certo elemento interno ao texto, que é sempre um pouco irônico, desafiador, e, por exemplo, a parte que ele fala do Lukács, a parte que, enfim, que ele vai falar de como a literatura brasileira é tratada, e às vezes, para quem não sabe muito bem de quem ele está falando, ou do que ele está falando, é meio enigmático. Então tem um pouco essa coisa assim de virar um texto que tem uma chave, sabe? Você tem que saber que ele está falando de tal autor, você tem que saber que ele está criticando a posição do Antônio Cândido, você tem que saber que a crítica que ele está endereçando é aos irmãos Campos, e é muito difícil realmente, porque a gente não está no debate, é um outro debate, é um debate que está muito mais, acho que o Jorge vai ser melhor, que é um debate que está ancorado na literatura, e na literatura brasileira ainda, né? Um debate que me interessa, que eu conheço não muito bem, mas um pouco, e a gente pode trazer elementos aqui. Mas também, como, por outro lado, os textos que a gente vai ler do Costa Lima e do Sérgio Buarque de Holanda tem um pouco também esse fundo, né?
essa forma de trabalho, também tem essa tradição, então eu acho que vai fazer um bom contraponto. A minha ideia hoje era comentar o texto do Hansen, tá? E comentar, assim, inclusive, o que eu acho que seria mais interessante, então, de vocês se dedicarem, enfim. O livro é muito cheio de exemplos, tá? E eu acho isso interessante, no sentido de que a gente consegue aprender o que é alegoria no próprio movimento alegórico, porque o Hansen diz que não há alegoria, você não hipostasia a noção de alegoria, uma alegoria. Existem procedimentos alegóricos, que inclusive são históricos e têm interpretações históricas, então é difícil dizer isto é alegoria. Mas a nossa questão é pensar depois também como o Benjamin interpreta essa questão de alegoria, e eu queria tentar hoje, mas vai ser uma coisa muito sofisticada para a minha existência, passar aquele PowerPoint comentando com vocês. Eu acho que não sei se eu vou conseguir fazer. Professora, só um comentário. A alegoria que eu tenho do Hansen, ela é um livro, como eu te disse, grande, 223 páginas, e é dividido basicamente em 4 partes. Alegoria, estado da questão, alegoria dos poetas, alegoria dos teólogos e alegoria do reconhecimento. Aliás, do renascimento. Tá? Isso é, exatamente. Quer dizer, eu achei estranho, porque tu disseste que o teu livro é fininho, e o meu são 300 e não sei quantas páginas. Eu acho que ele pode ter ampliado, porque essa minha edição é a primeira, né? E também é o que eu acho que essa edição aí deve ser mais bonita, porque a minha tem só umas figuras bem zoadas, assim. Mas eu acho que, por exemplo, assim, a gente pode pular a alegoria dos teólogos, assim, ficar mais com essa alegoria do Renascimento, e a primeira parte que eu vou comentar agora com vocês, na verdade ele vai falar um pouco desse conceito de alegoria, né, enfim, do grego, ele fala alos, agoien, né, falar o outro, é colocar A no lugar de B, né, então essa ideia de alegoria que a gente tem clássica, enfim, tradicional, que é a ideia da retórica antiga, né, que está no Aristóteles também. No Aristóteles ele fala da metáfora, né? Metáfora é mudança, você muda uma coisa de lugar. Por exemplo, as ideias de metáfora do Aristóteles é mais ou menos assim: a espada de Baco é a taça, né? Assim, ele está com a espada de Baco é a taça de vinho. Então, o que você faz? Você troca a espada pela taça, fazendo então esse jogo, né? Ou ele estava esgrimando a sua pena, né, de escrita, mostrando que é uma escrita que é de batalha. Então, essa ideia da metáfora, como você tirar uma coisa de um lugar e colocar em outro. E a alegoria, isso eu vou citar aqui como está na definição da retórica, a alegoria é a metáfora continuada como tropo de pensamento e consiste na substituição do pensamento em causa por outro pensamento que está ligado numa relação de semelhança a esse pensamento, a esse mesmo pensamento. Ou seja, a metáfora, a alegoria é uma metáfora continuada. Então eu pego uma troca de elemento, tiro um elemento do lugar e eu crio um discurso alegórico, por exemplo. No discurso alegórico, um elemento foi tirado de um lugar e colocado num outro lugar. E o Hansen diz que, basicamente, a alegoria não é uma. Existe a alegoria antiga, que ele fala aqui, basicamente, do Quintiliano e a retórica de Aerenium, que é pseudo-Cícero, não é do Cícero, que são textos de retórica antiga, que vão falar exatamente qual a função da metáfora, da metáfora e da alegoria, que ela tem uma função de ornamentar o discurso, então ela é ornamento do discurso, e ela carrega o ânimo, né? Então ela tem essa função discursiva, e ela é, para os antigos, meramente formal. Em que sentido? Não significa que a metáfora esconde um conteúdo de verdade. Por que ele fala isso, Hansen fala isso? Porque a metáfora medieval e a metáfora dos teólogos, a alegoria medieval e a alegoria dos teóricos, essa alegoria hermética, ela tem um outro sentido. O discurso alegórico da Bíblia, por exemplo, é você ler na Bíblia a prefiguração do Cristo, por exemplo. Então você lê Moisés e Moisés prefigura o Cristo. Ou a leitura que você pode fazer do Apocalipse, que é o exemplo que ele dá.
O Apocalipse é um livro metafórico, alegórico. O que é 666? O número da besta. O que é? Tá sem som. Tá? E eu tô achando que eu tô sem som, né? Diga. O que é o número da besta? Ai. Não, mas assim, o discurso alegórico Não, eu vou falar. Vou fazer igual eu aprendi na internet. Meu microfone tá funcionando? O meu? O seu tá. Não, é porque o meu fone tá quebrado, aí agora só funciona no Viva Voz, droga. Desculpa. O meu não funciona. Se eu apertar aqui, eu saio da sala. Sei lá por quê. O número da besta é uma marca de condenação, não é? Então, mas o que é alguma coisa, é o figural, é alguma coisa que se põe no lugar é um discurso figurado. Só que para um teólogo, como que ele leria esse discurso do Apocalipse? O Hansen diz exatamente assim, como um grego ou quitiliano ou um retórico, um retor, né? Um retor antigo leria o Apocalipse. Ele diz como incongruência e má alegoria, um discurso ornado, mas mal ornado, porque cria incongruências e eu não consigo recuperar as metáforas. Como ler o texto da Bíblia um teólogo? Como a prefiguração do Apocalipse, daquilo que virá, do futuro. Então, o que o Hansen diz? Existem dois elementos aí condicionados na alegoria. Existe a alegoria formal, que é retórica, e existe a alegoria teológica, que é, num certo sentido, a palavra não é metafísica, agora eu vou esquecer a palavra, mas ela é hermética. É como se existisse, como se Deus tivesse escrito aquele texto, que é a ideia da Bíblia, por um código que esconde a verdade mostrando. Mas essa verdade, ela está ali por trás, não é uma imagem que eu criei, né? Não é uma imagem alegórica criada. Não é um recurso discursivo. Não é uma parte da... Vocês sabem que a retórica, na verdade, é o estudo do discurso, né? Da elocução, e ela tem suas partes. Então, a metáfora, a alegoria fica numa determinada parte, ela tem uma função dentro do discurso. Ela tem uma função dentro da elocução, até como a pessoa se veste faz parte dessa arte da oratória, retórica. Então, está em outro plano. Então, o que diz Hansen? A gente não diz a alegoria, a gente diz alegoria nos seus vários sentidos. A alegoria dos antigos, que é formalista, a alegoria dos teólogos, que é uma alegoria hermética, a alegoria do Renascimento, que tem esse elemento hermético, mas também formalista, como ele vai falar no final. Nos interessa aqui pensar um pouco o que os românticos fizeram da noção de alegoria, tá? Que é o que a gente vai ler no texto do Benjamin. Os românticos fizeram da noção de alegoria o contrário da noção de símbolo. Isso vocês vão ler no começo do texto do Benjamin, se vocês quiserem, na origem do drama barroco alemão. Os românticos fizeram, não sei se na aula de estética a gente falou um pouquinho disso, mas eu não sei se vocês fizeram estética comigo, com o André, que é, por exemplo, o texto do Schelling, não sei se vocês se lembram, ou os textos dos românticos, em que existe essa ideia de que havia uma completude na mitologia grega, porque ela não significa, ela é aquela história de que Zeus não significa o trovão, ele é o trovão. Existe uma espécie de imediatez, não existe um vão entre a forma e o conteúdo. O conteúdo e a forma são um. Então, todas as metáforas em torno da noção de símbolo são da ordem da imediatez. É o trovão que cai, é o clarão. Enquanto que a alegoria, para os românticos, ela foi vista como uma espécie de símbolo decaído. Em que sentido? É um símbolo que se rompeu. No sentido em que eu tenho uma forma e um conteúdo, e o conteúdo tem que se mover em direção à forma, e sempre existe um vão entre forma e conteúdo que não é preenchido. Ou seja, sempre existe uma espécie de incongruência entre o que a forma mostra e o que ela significa, que gera convenção. Você gera uma convenção quase como uma espécie de linguagem figurada. A gente vai ver isso depois nas imagens, tá? E o que o Hansen diz aqui
é que, na verdade, ele entende isso, é uma incompreensão romântica. Aliás, o Hansen odeia os românticos, tá assim, enfim. Não tem uma grande apreço pelos românticos. É uma incompreensão, num certo sentido, porque é como se o símbolo fosse o universal e o particular que formam um, e a alegoria fosse o particular para o universal. Então, ela se move em direção ao universal. E, nesse sentido, deixa eu recuperar aqui como ele lê, exatamente, como ele fala exatamente, nesse sentido da alegoria romântica, que ele vai dizer, e ele cita o Croizat, que na verdade, é muito interessante, porque eu sempre quis ler esse texto, mas ele cita segundo Walter Benjamin, então não tem graça, né? Ele diz aqui, deixa eu pegar, de onde que eu posso pegar? Assim, os românticos postularam que a alegoria é exterior ao pensamento pretendido, ela é uma convenção que tenta abarcar um pensamento que não está nela. Luxo discursivo que se permite despender signos inúteis para a economia do sentido. Este poderia ser significado imediatamente. Dado o intuitivismo e expressivismo da poética romântica, então essa ideia orgânica, né, essa ideia de que a subjetividade ela tem que se pôr para fora como sem convenção, a alegoria só poderia ser considerada a forma inferior do conceito, pois temporalmente sucessiva. Isso Benjamin vai achar muito interessante. A alegoria ela é sucessiva, ela comporta o tempo. Por quê? Porque eu tenho que me mover em direção ao conteúdo. Eu movo o signo em direção ao conteúdo, inclusive existe aí um elemento subjetivo que é o elemento do julgamento. Eu tenho que sair daqui para chegar aqui. Mas que os românticos entenderam como convencional. É uma convenção, é tipo uma escrita. Vocês vão ver depois aí que eu vou mostrar para vocês. E nesse sentido, ele cita o Hegel, Hansen, que não é um dos grandes amores da vida dele, ele não é hegeliano, e o Croizat, que é um autor citado pelo Walter Benjamin, e ele cita Diapude aqui, tá? No símbolo, o próprio conceito é mostrado no mundo corpóreo, e em imagem o vemos direto ou indiretamente. Assim, o simbólico é marcado pelo momentâneo. Este momentâneo falta ao alegórico, em que ocorre uma progressão lenta em uma série de momentos. Então, o alegórico ele é processual, enquanto o símbolo cai, pá, irrompe e ilumina imediatamente, forma e conteúdo são um. O Schelling fala formação em um não existe nenhum vão, né? Enfim, não existe nenhuma cisão, enquanto que, parênteses, está falando como romântico, os românticos entendiam que essa decadência alegórica ela é própria de toda obra de arte, tá? Porque num certo sentido, até Homero já tem elementos alegóricos. Então, é como se o símbolo fosse uma espécie de completude perdida, mas perdida de antemão. Ela está perdida já para os gregos, imagine para nós. Lá ela é um pouquinho mais fechada, mas ela vem se perdendo, nós estamos rolando barranco abaixo, cada vez mais as coisas estão se separando. Isso para os românticos, tá? Evidentemente, o Hansen, sendo um estudioso da retórica e da retórica antiga, ele sabe que não é bem assim, e que não existe essa ideia de um símbolo imediato, orgânico, enquanto a alegoria seria convencional. É exatamente a crítica que o Benjamin vai fazer no livro do Trauerspiel. Trauerspiel. Desculpa, gente, caiu a bolinha aqui de cima. É que eu tenho uma bolinha de gude aqui, ela caiu. Vai ser complexo mexer nessa estante agora. Não vai cair mais nada. Esse aqui. Eu estou mostrando para vocês porque esse livro está liberado para vocês na biblioteca da UNB, tá? Esse livro do drama barroco alemão. Na introdução a esse livro, que eu sugiro que vocês leiam, mas não agora, porque se vocês começarem a ler agora, vocês nunca mais vão sair, tá? Porque a gente pode fazer um curso só para ler esse livro, acho que pode ser legal, mas na introdução, partes da introdução, é exatamente essa crítica que o Benjamin vai fazer. A crítica à noção romântica de alegoria, que transformou a alegoria num elemento inferior, mas, ao mesmo tempo, no único elemento que nós somos capazes de acessar, porque nós, críticos, só podemos falar da obra de arte se ela tiver alguma
forma de entrada. Ele diz, o símbolo, a noção de símbolo é o deserto da crítica. Porque se a coisa é, então tá, né? Então vai aí, joia. E enquanto que a alegoria, ela pede que você entre, ela pede que você mova o conceito. E mais, a alegoria comporta a história, ela comporta uma historicidade. Tanto na noção de ser processional, quanto na noção de que a alegoria ela tem esse movimento interno de incorporar elementos históricos externos. A outra questão da alegoria que eu acho importante que o Hansen aponta, nessa noção romântica, essa noção de que a alegoria ela é convencional e que, portanto, ela é fria, e isso está no Goethe, isso está em vários autores, enfim. Que é estranho à antiguidade, é totalmente estranha essa ideia, a noção antiga de alegoria, diz Hansen, também é estranho ao Renascimento. Isso o Benjamin nota. Apesar de, no Renascimento, a alegoria estar mais próxima de uma espécie de alegoria hermética, ela tem esse movimento alegórico, eu vou mostrar aqui para vocês nas imagens, depois. Mas ela toma um caráter muito mais convencionado, como uma noção de linguagem figurada, que é um pouco isso que a gente vai trabalhar. Por que me interessa o conceito de alegoria para a América? Porque é uma figuração do discurso. Ela é discursiva. Aliás, a alegoria não é só imagem, A gente está trabalhando com imagem porque é mais fácil, né? Aqui, ó, a imagem, essa aqui é a famosa alegoria da melancolia, que a gente vai ver na imagem daqui a pouco. E é mais fácil trabalhar com imagem porque é mais imediato, né? Mais imediato, é mais simbólico, porque é completo. Mas há alegorias textuais também. Há alegoria na poesia. A poesia é alegórica também. Várias poesias alegóricas, como a gente vai ver o Brasil da Gama, né? Os elementos alegóricos que dão forma a esse discurso. E por que o Benjamin é importante? Porque o Benjamin vai tomar a noção de alegoria como... Não é a alegoria que é mônada, fazendo um pouco selvagem aqui a minha leitura. Mas, enfim, a alegoria é mônada. Em que sentido? Vocês lembram das mônadas do Leibniz? Mônadas de Leibniz. Uhum. Ela é aquilo que... Ela é um ponto de vista que comporta o todo. Então, uma alegoria, ela é capaz de desdobrar todos os elementos históricos aos quais ela expressa na sua própria forma. Enfim, claro que ele vai dizer que o que é a mônada é a ideia de barroco e tal. Mas um pouco essa ideia, então, de que a alegoria ela é esse movimento que é capaz de dar forma ao discurso e de expressar as tensões internas no discurso. E tem mais uma outra coisa que é interessante também nessa noção de alegoria, é que existe uma outra palavra que está muito próxima à alegoria, que em português é emblema, e é muito próprio ao barroco também, embora existam emblemas renascentistas e emblemas medievais. O que é um emblema? Por exemplo, você pode pensar que um brasão é um emblema, porque você junta elementos que dizem o brasão de um clube é um emblema, por exemplo, né, de futebol, que é o que a gente sobrou para a gente, né, desse heroísmo da vida moderna, né? E a palavra em alemão para emblema, uma das, né, existe a palavra emblema, é Denkenbild, imagem de pensamento. Então, essa ideia da imagem de pensamento, que é uma ideia que o Benjamin depois vai articular para tentar pensar como as imagens dão a ver a história, e elas não dão a ver a história porque elas ilustram a história, é um pouco essa questão. Não é assim, olha, isso aqui ilustra, olha como mostra Dom Pedro subindo no cavalo. Não é esse elemento, é exatamente como essa imagem é construída. Então, é exatamente a forma que dá a ver a historicidade interna a qual ela remete. E essas noções, elas estão no Benjamin. E por que para o Benjamin a noção de alegoria barroca é interessante? Porque no barroco, embora exista alegoria renascentista, exista alegoria antiga, ele fala da alegoria do limite, inclusive dos críticos da alegoria, um dos grandes críticos da alegoria, que é o Winckelmann, como ele é um autor alegórico. E em que elemento o Winckelmann é alegórico? Ele vai dizer... tem um texto, depois eu deixo aqui para vocês, desse negócio da alegoria em Winckelmann. Mas em que elemento o Winckelmann é alegórico? Quando ele vai falar da completude da obra grega, o texto mais importante do Winckelmann é sobre um torso, que é um pedaço.
para falar do todo, eu tenho que passar pela parte. E a parte alegoriza esse todo perdido. Então, porque ela traz a marca da história. O Benjamin fala disso quando ele vai falar exatamente desse limiar, né? Quando você vai passar da alegoria clássica para a alegoria barroca. E nesse sentido, para o Benjamin, o que é importante no barroco é que a forma da alegoria, o elemento alegórico por excelência, que é o fragmento, a processão, a temporalidade, o Hansen fala, a alegoria pode significar tudo. A alegoria é um jogo onde tudo significa tudo, dependendo da posição. Eu posso pegar uma caveira, que significa a morte, mas que também significa o memento mori, que também significa, sei lá, a queda do rei. Depende de como essa alegoria se move no todo. Então, o elemento alegórico, diz o Hansen, e citando Benjamin, na alegoria tudo pode significar tudo. Enfim. Aí o Hansen faz uma brincadeirinha, ele diz que na alegoria dos teólogos, a alegoria pode significar tudo porque ela sempre significa Deus, né? Eu até achar a citação porque eu acho bonitinha. Ele diz aqui, assim, que é a ideia de livro do mundo, sabe a ideia do livro do mundo? O livro do mundo é um grande enigma escrito por Deus, cheio de alegorias e analogias, então uma coisa parece outra, que parece outra, que parece outra, porque foi escrito por Deus para que nós decifrássemos. E aí ele fala aqui, a alegoria dos teólogos, hermenêutica ou crítica, é cristã e medieval, tendo por pressuposto algo estranho à retórica da antiguidade greco-romana, o essencialismo ou a crença nos dois livros escritos por Deus, o mundo e a Bíblia, que se espelham, né? Na palavra de São Boaventura, todos os seres criados simbolizam Deus, pois Deus é a origem de todas as coisas e todos os efeitos do símbolo e de sua causa. Então, na alegoria teológica, tudo significa Deus. Na alegoria barroca, diz Benjamin, tudo significa morte, tudo significa nada, porque as coisas elas estão circulando no vazio. E é um pouco essa a questão do Benjamin, do porquê que ele se interessa exatamente por esse período histórico, chamado de barroco, né? Que depois a gente vai conceituar isso aí e tal, porque a gente que trabalha com literatura e com história da arte sabe que barroco é um termo muito genérico, né? E a gente praticamente não usa, né? Porque não se usa esses grandes títulos, né? Esses grandes termos. Se usa, assim, de modo didático, né? Mas o que o Benjamin vai entender? Nesse período da história, por algumas características históricas intrínsecas à própria forma, a alegoria passa a ser a forma mente, assim, a forma principal daquilo que a gente chama de barroco. E quais são os elementos da alegoria, como eu falei para vocês, que ele vai trazer? Essa ideia do que tudo significa tudo e, no fundo, tudo significa nada. Tudo está solto e pode ser jogado uma espécie de formalismo extremo. A ideia de parte, a ideia de ruína, de que as coisas são arrancadas. Não sei se vocês já viram essas alegorias. Não sei se vocês gostam de visitar a igreja barroca. Além de ter santo com cabelo, que é a coisa mais horrível. Aliás, é um show de horror, né? Tem um arrancar o coração, o outro sem cabeça, o outro tudo aberto, saindo as tripas, e com cabelo tudo em pé. Mas vocês já viram, assim, tem as duas mãozinhas cruzadas, assim? Vocês já viram as mãozinhas cruzadas, que é São Francisco? É umas mãos cortadas, assim. Então, essa ideia da parte, que significa como se você criasse uma espécie de alfabeto, como uma espécie de hieroglifo, só que não é um hieroglifo que é hermético, que aponta para uma verdade, ele aponta para qualquer coisa, é convencional. Então, esse elemento para o Benjamin é muito interessante. E qual o outro elemento que para ele é muito interessante, que agora a gente vai ver as imagens? É essa ideia de que a alegoria, ela marca, a alegoria barroca, exatamente a perda dessa transcendência. A alegoria tende à imanência, e ela tenta agarrar a transcendência de forma desesperada. Portanto, ela fica procurando significar alguma coisa exatamente porque esse significado escapa. E é o que o Benjamin vai mostrar, por exemplo, quando ele comenta as apoteoses barrocas, a apoteose dos santos barrocos. A apoteose dos santos barrocos, ela tem que passar pela terra. E aí vocês vão ver aqueles tipos de pintura em que tem uma nuvem, dividindo o céu e a terra, aí tem o mundo terreno e as coisas acontecendo lá em cima. É bem dividido, como se a apoteose ela tivesse que estar ancorada, vamos dizer assim, amarrada na terra.
e a transcendência fosse sempre algo que escapa. Então, essa ideia desesperada de transcendência que o Benjamin vai falar. Depois também tem toda uma teoria que a gente não vai trabalhar aqui, que é uma teoria da soberania, né? Da perda também desse elemento da soberania, que tem a ver com a reforma e a contra-reforma. Por que a reforma e a contra-reforma são espelhadas na forma da alegoria? Porque elas são também uma espécie de fratura de um discurso que nunca foi total, mas que uma vez eu perguntei para uma teóloga, enfim, não sei se ela gostou muito da pergunta, porque eles têm termos que a gente usa errado, né? Porque para eles religião é uma coisa muito específica, tal. A religião cristã e o protestantismo são a mesma religião, enfim, o Márcio também já me falou isso, mas, num certo sentido, era como se o catolicismo ou a religião cristã, ela conseguisse se mover com as suas partes tensas sem se romper. Então tinha lá uma heresia, um negócio que brotava aqui, tinha São Francisco, aí você voltava e agarrava de volta, trazia de volta para um centro. E tem um certo momento em que essa bolha explode, e ela explode em um monte de discursos e contradiscursos, que é também uma expressão dessa incompletude que vai se dar na forma do poder. O poder também passa a ser perpassado por esse elemento de ruptura, né? Enfim, o que sustenta o soberano, se já não é mais um discurso único ligado a essa ideia do direito que vem de Deus, né? O que move o direito à soberania, né? Então passam a ser esses elementos que são espelhados, vamos dizer assim, no sentido da mônada, não no sentido de ilustração, na própria concepção da alegoria. Então eu queria mostrar para vocês, será que eu consigo? Tá aqui o PowerPoint, e eu vou espelhar isso, eu abro o PowerPoint, o que eu faço? Eu já fiz isso alguma vez. Priscila, você faz assim, aqui no meio da tela, você está vendo 3 pontos, está vendo um quadradinho com a setinha? Não estou vendo nem vocês mais agora, meu Deus, cadê? Na sua tela mesmo do Microsoft Teams tem um botãozinho com um quadradinho com a setinha, é a bandeja de compartilhamento, você clica nela. Efeitos de fundo, ativar legenda, teclado numérico, encerrar reunião, mostrar configurações. Você clicou nos 3 pontinhos, né? Não é nos 3 pontinhos, é do lado onde fica a câmera, microfone, tem um quadradinho com a setinha. Não tem. 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 Você quer mandar para mim e eu compartilho aqui do computador? Mando. É aquele que está lá. Deixa eu te mandar. É aquele PowerPoint da alegoria? Tá, eu vou coisar daqui. Mas o que será que eu fiz, gente? Peraí, eu tenho medo porque vocês desaparecem uma hora. E aí tem um monte de Teams, porque eu não sei o que ele vai parar. Eu não acho vocês. Ó, tem a cabecinha, o telefoninho, a conversa. Vocês estão conversando? Então, não. E a telefoninho, a mãozinha, que é muito engraçado isso, né, gente? Porque é uma mão amarela. Na minha época, a mão amarela era outra coisa, não era? Achei! Vocês estão vendo? Eu mandei aqui do meu computador. Tá, é que aí você que tem que passar, né? Aí você fala e eu faço. Tá, beleza. Então, como é que eu faço aqui? Priscila, então, posso aproveitar rapidinho para fazer uma pergunta antes de começar? Claro. Você disse que a alegoria abarca tudo, né? De certa forma, ela pode representar tudo. Sim. Aí uma coisa que eu posso fazer de tudo também, o outro lado também é válido, eu posso fazer de tudo uma alegoria? Então, por exemplo, eu posso pegar qualquer coisa que eu tenho e fazer dessa coisa uma alegoria? Sim, tudo significa tudo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, eu achei um negocinho. Bandeja de compartilhamento? Isso, bandeja de compartilhamento. E aí eu pego o coisa do PowerPoint e arrasto para lá? Não, então, aí ele vai abrir embaixo uma telinha que tem algumas opções. Tem compartilhar o que está na sua área de trabalho, compartilhar alguma janela que já esteja aberta, portanto, você já podia ter aberto o PowerPoint. Melhor você já abrir o PowerPoint no seu computador. Tá aberto. Pronto. Aí você... Então, na parte... Quando você clicou em bandeja de compartilhamento, não apareceu não uma tela embaixo, assim, com algumas opções? Preto. Não. Área de trabalho, janela, PowerPoint. Não apareceu isso para você? Não. Apareceu, eu apertei o negócio aqui, bandeja de compartilhamento, aí aparece um traço preto aqui embaixo e só. Um coisa vazio. E nada escrito? E nada escrito.
Deixa eu ver se eu não tô achando. Não tem PowerPoint Aí escrito você aí? clica. Não, não tem nada, vocês estão... tem uns 3 Aí você pontinhos. clica, né? Eu acho. Calma aí. Clica no PowerPoint? Então, tem que abrir, Não, né? Você você abre clica o arquivo do PowerPoint. Abrir. Isso. E aí? E Aí você vai lá naquela bandeja, né? Mas eu vou na bandeja ou saio do PowerPoint? Mas não tem Não, problema, não. Então, é que você vai compartilhar a partir do Teams, né? Você só abriu no seu computador para ele estar aberto. Quando você for para o Teams, aí você botar a bandeja de compartilhamento, nessa parte preta que você falou que abre embaixo, vai aparecer as opções do que você vai compartilhar. E é o que tiver aberto no seu computador. Não parece Márcia, nada. faz no seu. Compartilha sua tela fazendo isso, porque aí talvez ela consiga, entendeu? Porque não é só, não vai aparecer diretamente. Você vai apertar no quadradinho dentro daí. Sim, tá rolando de ver. Vocês viram? Não, né? Meu computador. Nossa, gente, eu nunca consigo. Uma vez eu consegui fazer. É legal isso aqui, sabe por quê? Eu lembro na época que eu fazia faculdade, a gente fumava na sala de aula. E é legal, né? Assim, num certo sentido, voltar um pouco, assim. Professora, eu vou dizer que eu estava aqui super querendo, inclusive, pensando se era de mau gosto. Pensando, ai meu Deus, será? Não, que eu fumava na sala de aula. Todo mundo fumava sem parar. Apareceu para vocês a apresentação? Apareceu. Aí fica. Assumir o Ô, controle. Bia, eu acho que você pode. Isso, assumir o Você controle. mesma pode alterar o PowerPoint. Você assumiu o controle, Priscila? Isso. Pronto, agora é ótimo. Então, a questão que eu vou mostrar um pouco para vocês aqui é tudo dentro do livro do Benjamin, tá? Eu vou citar algumas coisas da parte que a gente vai ler e algumas coisas da parte anterior. Mas no sentido, qual que é a questão aqui? É o que é alegoria, assim, a gente vai ver um pouquinho das alegorias da América. A alegoria da América, ela faz parte desse conjunto alegórico do Barroco, enfim, ela está inclusive nos vários livros de alegoria, e é um pouco que a gente vai trabalhar, quais são esses elementos da alegoria, e como a alegoria, a noção de alegoria das partes do mundo, ela tem a ver com um discurso e um desenho da Companhia de Jesus, inaciana, que a gente vai ver também aqui no slide. Então, comecei aqui com a cabecinha, tá? Enfim, embora ele não seja exatamente um autor barroco, o Michelangelo de Mersin, né, o Caravaggio, mas já é um autor que trabalha com esse elemento da parte, sua cabeça. Aí eu cito aqui um autor que o Benjamin cita, alegoria como linguagem convencional e intelectualismo, exatamente aquilo que o Hansen tinha dito, que a alegoria vai passar a ser vista pelo barroco como uma técnica. Então, como cita Benjamin, o barroco não é tanto a arte dos simbolismos, como a técnica da alegoria. Então, arte e técnica, vocês percebem que uma coisa é arte, é símbolo, a outra coisa é técnica e alegoria. Então, essa ideia de que a alegoria ela é uma coisa mecânica, que é um pouco o que o Hansen vai dizer. A ideia de um mecanicismo contra uma noção romântica de organicidade. Um discurso orgânico é um discurso em que as partes estão juntas. E aqui você tem um discurso em que as partes estão cindidas. E você percebe, é um pouco a questão que os românticos diziam, o mecanismo funcionando. Né? Você percebe que aquilo foi pensado, tem uma certa dureza, um certo artificialismo. E aí eu trouxe aqui para vocês os livros de emblema que começam a circular já no final do Renascimento. Os livros de emblema, esse aqui é o mais antigo, do Alciati, eram livros que traziam, portanto, essas alegorias, né, enfim, que são imagens com um texto embaixo, epigramático, assim, um texto que diz o que a imagem está comentando, que passam a circular. Eu vou trazer depois algumas imagens dessas alegorias aqui, desses livros de alegoria, livros de emblemas, que vem parar aqui na figuração da América. Então, vocês veem assim, é uma convenção, você tem aqui em cima o que significa, e a imagem convencionada que depois vai se repetir em pintura, em escultura, enfim. São vários livros, são catálogos, né? Esse aqui também é o famoso. Esses catálogos de alegoria, né? Enfim, você tem a alegoria, a alegoria da honra, a alegoria da verdade, a alegoria da fortuna, e essas alegorias, elas passam a ser uma espécie de linguagem figurada. Isso aqui é como se fosse um grande dicionário alegórico, né? O do Alciati, e esse aqui do César Ripa, a iconologia, que é um dos mais famosos também, que vai circular muito nessa época.
Então, o que essa alegoria barroca traz? Ela traz uma linguagem profundamente convencionada e, ao mesmo tempo, extremamente hermética, porque você tem que ter a chave da convenção. Tanto que é muito comum você olhar uma pintura barroca e você ficar sabe aquelas coisas que vocês vão em Ouro Preto e o cara começa a explicar ali tem o cachorro, porque o cachorro dele gostava de comer carne, então ele figurou o cachorro, nada a ver. Geralmente tem o cachorro lá porque é um símbolo de alguma coisa. Sabe? Assim, na verdade, o cachorro está lá porque ele é uma linguagem, ele significa alguma coisa. Por exemplo, o leão, tudo tem esse jogo alegórico, né? Enfim, e aí a gente naturaliza, porque nós somos, né, pós-românticos, né? A gente naturaliza tudo. Por exemplo, você vai lá em Ouro Preto, em qualquer cidade mineira, você vai ver lá uma pintura que tem um cara segurando um bagulho lá de pintar, como é que é o nome daquilo? Uma aquarela, uma paleta, e um touro atrás, eles vão falar assim, olha lá, o pintor se pintou a si mesmo antes do churrasco. Não, é São Lucas. Há um conjunto de elementos ali que diz que aquela figura é São Lucas. E não é o retrato do pintor, sabe? A gente tem muito essa coisa de naturalizar, né? Então é toda uma linguagem que aponta para outra coisa, né? Vira como se fosse uma arte de iniciados também, né? Você precisa estar iniciado naquilo para você poder saber o que significa, né? É uma arte de iniciados. É uma arte... O que historiador da arte ama fazer, assim, porque isso era comum no Renascimento também. Tem um texto que eu já li umas duas... Sabe aqueles textos que fica rodando na internet? Eu já recebi ele umas 2 vezes, eu li ele 2 vezes, achando que era novo. Que é um texto sobre um pintor do Renascimento que chama Piero di Cosimo, que eu gosto muito, enfim. E ele vai falar de uma pintura, que eu acho que está no MASP, inclusive, que tem uma lagarta. E aí a construção do historiador é entender o que está fazendo aquela lagarta lá. E aí ele constrói que essa lagarta significava tal coisa. Tá? E é um bichinho que está no cantinho assim do quadro. Assim, né? Você fica assim, lá, o cara pintou um bichinho porque ele pintou, porque ele viu. Ele não viu, aquilo é um elemento convencionado, né? Aqui, de novo, o Ripa, ó, aqui a idolatria, né, que fica bem óbvio, né, o bezerro de ouro, enfim. Depois vocês vão ver isso funcionando um pouco, tá? E aqui a alegoria do Cesária Ripa da América, essa alegoria de uma Índia, geralmente uma Índia tupinambá, pisando um crânio, porque era essa ideia de que a América era cheia de antropófagos, e esse jacaré ou esse bicho estranho, depois ele vai se transformando, tem umas Américas, vocês viram naquele livro da alegoria na América, né, tá citada num bicho que parece meio um tatu, é gigante, então, mas essa alegoria dessa parte desconhecida da Terra, e esses elementos alegóricos, eles carregam já muito de como você interpreta, né, os elementos característicos desse lugar. Aqui as diversas formas de justiça, a justiça rigorosa, a justiça divina, a justiça inviolável, depois vocês vão ver também por que eu trouxe isso aqui. Então, toda essa linguagem convencionada, ou, se vocês quiserem, essa emblemática, ou Denkenbilder, imagens de pensamento, que os românticos achavam horrível porque é convencional. Aqui as alegorias das 3 partes do mundo, que vão ser muito comuns. Vocês veem esse troço, essa barra aqui na frente? Eu não consigo tirar e não vou tentar, porque senão eu vou fazer coisas erradas. Então, aqui que eu falei para você, a alegoria da América está sentada num tatu, que é um bicho estranho. Então, você tem esses animais, né? Essas 3 alegorias. Isso eu tirei do livro daquela moça lá que vocês leram. Ela faz uma coleção de alegorias, inclusive eu acho bem interessante daquele livro, que ela é uma historiadora, tal. Ela faz um pouco um caminho de mostrar como da alegoria de César Ripa, essa alegoria da América vai ganhando outros elementos, né? Como a figura vai saindo daqui indo para lá, como às vezes tem um quadro estranhésimo que eu acho que eu vi lá no MASP, tem um monte de avestruz, atrás ema, né? Não tem avestruz, que também, enfim, passa a ser incorporado à figuração da América. Então, como tudo isso, não é que a pessoa viu, a gente tem muito essa naturalização, os caras vieram aqui e viram, não, eles informam o que eles viram a partir desses elementos alegóricos, né? Que eles vão dando esse condicionante, vamos dizer assim, discursivo para a própria compreensão do lugar. Aqui, novamente,
as alegorias das 3 partes do mundo, que está no livro do Ripa. Essa aqui é a alegoria da América, que já é mais aqui a lhama, tal, assim, você junta esses elementos dessa grande América, dessa noção de América, né, que você vai criando, então, essa imagem alegórica. Essa aqui seria uma boa forma de entender o que é uma alegoria, porque são várias metáforas condensadas, né, assim, vários elementos, a lhama, não sei o quê, o Inca, e aí você cria esse elemento alegórico. Aqui eu coloquei para vocês a Artemisa Gentileschi, porque é uma pintora que me interessa muito, são pouquíssimas pintoras barrocas, o pai dela era pintor, e Horácio Gentileschi, talvez ela seja mais famosa que o pai dela, e ela tem muitas pinturas de estupro, Judite, essas pinturas de mulher matando homem e pinturas de estupro, né? Que são muito comuns na pintura barroca, enfim, tal. E aqui é uma coisa que também é interessante, como essa ideia da alegoria da pintura, que é também um autorretrato. Então, é a pintora como alegoria da pintura. Então, esse jogo alegórico que recobre, vamos dizer assim, a própria figuração do que seria a realidade. Nós, que somos pós-românticos, a gente tem uma ideia de que o real é primeiro. Então, essa ideia que nós temos de realismo. A palavra realismo é uma palavra do século XIX e deve ser usada no século XIX. Essa noção de realismo não existe. O real é sempre, mesmo no realismo, eu acho, perpassado por elementos construídos, por elementos discursivos. Então, não existe um real puro. E aqui, muito menos essa ideia de você se pintar a si mesmo, é sempre assim, com uma mistura de convenção e retrato aqui no caso, né? Ai, fiquei surda, gente. Aqui eu acho interessante essa alegoria da prudência, porque a gente vê, a prudência, ela tem um rosto virado para frente e outro para trás, que não dá para ver, mas ela tem um cachorro e ela segura um espelho. Não me perguntem por quê, tá? Mas assim, se vocês pegarem no livro do Ripa, na verdade esse livro do Ripa que eu coloquei aqui a foto, ele tá inteiro na internet, dá para ficar virando as pagininhas, assim, sabe? Bem legal. Aí você vê todas as alegorias. Eu não consigo ler porque é aquela letra gótica, mas dá para ler, mas assim, é um pouco difícil, assim, enfim. Mas dá para entender, aí ele fala assim, essa alegoria, ela tem um espelho, por isso, por isso, por isso. E aqui no Tintoretto vocês veem essa alegoria, como ela move no quadro. Se vocês vissem esse quadro está no MASP, se vocês quiserem ver, vocês vão falar assim, uma mulher olhando no espelho. Não, é a alegoria da prudência. Aqui a prudência do Ripa. É uma mulher segurando um espelho com um animal, que às vezes é um cachorro também. Então você fala assim, tem um cachorro na pintura, tem um cachorro na pintura porque o cara gostava muito do cachorro dele, ele pintou o cachorro. Não, isso é nós pensando. Tá? Na verdade, o cachorro está lá porque ele é um elemento que está dizendo alguma coisa, né? Aqui a outra pintura da Nadona com na face... Tá, não consigo. Que é a prudência. E ela olha no espelho. Aqui a alegoria, eu trouxe para vocês uma alegoria que é do Renascimento. Pollaiolo é um autor do Quattrocento, né? Vocês sabem que na Itália se conta assim, né? Trecento, Quattrocento, Cinquecento, né? E aí é do Quattrocento, tal. Então ele é um autor muito distante do que seria o Barroco, tá? Então não tem nem elemento. E só para trazer para vocês que a alegoria ela não é própria do Barroco. Ela vai ser convencionada. Então, esses elementos alegóricos, eles também já circulavam. Por exemplo, a famosa pintura do Piero della Francesca, que tem a Virgem e um ovo. Vocês já viram essa pintura? Ela tem uma concha, e é uma concha, o teto da igreja é uma concha, e no meio dessa concha tem uma corda e um ovo. O ovo está em cima da cabeça dela. Se você pensar, é meio surreal, né? Assim, por que aquele ovo está fazendo ali? Isso tudo é simbólico. É claro que isso tudo é uma escrita, né? Assim, mas no Renascimento isso era menos convencionado, era uma convenção mais, eu vou falar como um romântico agora, mais orgânica, tá? Enfim, ela era mais analógica, inclusive. Depois ela se torna uma espécie de linguagem. Professora, a senhora poderia fazer um pequeno comentário sobre Hieronymus Bosch, que é um pintor que me atrai muito.
E eu acho assim a pintura de Hieronymus Bosch alguma coisa assim tão extraordinária e parece que tão deslocada do tempo que ele vivia. O que é aquilo? O que é alegoricamente aquilo? Então, ela seria uma alegoria incongruente, é um enigma, né? Porque não é uma alegoria que você... Por exemplo, aqui é uma alegoria que tem um código. Ali é um enigma, você não sabe muito bem o que está acontecendo, você não sabe muito bem, não tem exatamente um código, mas está dentro desse código, dessa forma de pensar alegórica própria ao Renascimento. Eu tenho alguns textos sobre Bosch, mas eu tenho um texto, inclusive, que eu acho que é de historiador famoso, que eu acabei de esquecer, que vai exatamente recuperar como ele era lido na época dele, como as pessoas incorporavam aqueles elementos, porque a gente lê hoje em dia pelas lentes do surrealismo, né? É engraçado, Bosch às vezes me lembra, pode parecer absurdo o que eu vou dizer, me lembra Dalí. Sim, eles são o fundo do surrealismo. O surrealismo tomou aquilo para si. Isso é muito interessante também, se a gente pensar pelo viés do Benjamin. A revalorização do barroco, ou do que a gente chama barroco, não está aqui, mas depois eu mostro para vocês, ela tem muito a ver com o expressionismo, com a nossa forma de ver. Então a gente revalorizou o barroco, sabe, aquele santo com um pedaço caindo, cabelo em pé, por causa de uma linguagem que é o expressionismo, que lançou outras luzes para o passado. Eu acho que a mesma coisa acontece com o surrealismo, que também é um movimento que interessava muito ao Benjamin, né? Então, essa ideia de você procurar esses elementos, exatamente esses elementos menos clássicos, né? Enfim. Mas assim, o código que está implicado ali, os historiadores até hoje vão falando sobre aquilo, né? Assim, se é moralizante, algumas partes são moralizantes, né? As pessoas caindo no inferno com coisa enfiada no ozônio ali, né? Com um monte de caninho, assim, as pessoas saindo, enfiando dentro de um pinto, saindo do outro lado, no animal, assim, as pessoas dentro de frutas, umas coisas um pouco assim, né? O paraíso, que é das delícias, né? Assim. E ele tinha uma tendência também muito grande ao tríptico, né? Porque eu acho o tríptico uma coisa assim muito doida. O tríptico era comum também, porque isso a gente vai ver depois também, essa ideia, né, de você fecha e abre, né, e é uma espécie de pintura objeto, né, porque ela tem porta, né, sim, o tríptico acho que não está aqui, está num outro slide, o Cordeiro Místico, que é o famoso, né, que você tem as portas, na porta tem Adão e Eva, você abre as portas, dentro tem o Cordeiro Místico, aí é como se fosse uma espécie de altar, que você abre e fecha, conforme os elementos também da liturgia, né, enfim. Isso tudo era um pouco cênico, né? Assim, as igrejas eram grandes cenários. Elas se transformam mais cênicas ainda durante o Barroco. Vou passar aqui rapidinho, gente, senão, mas depois a gente conversa. Aqui no Inovar a alegoria do tempo governado pela prudência, que é os 3 tempos do homem, os animais aqui embaixo, né? Os 3 animais, o cão, o leão, o lobo, e as pessoas, o tempo passando aqui, né? Enfim, essa alegoria, que é uma alegoria, evidentemente, que também é uma alegoria, figura alegórica também, a mesma alegoria da prudência, só estou mostrando para vocês como isso se repete, né? Enfim. E aqui eu trouxe para vocês, esses azulejos são do Convento de São Francisco, lá na Bahia. E vocês vejam essas figuras, essas aqui são do Ripa, essas figuras são desses azulejos, que obviamente vieram da Europa e vieram parar aqui na América. Então, como você conforma, vamos dizer assim, uma linguagem que atravessa, vamos dizer assim, não só o continente americano, mas ela vem formar um discurso ou uma imagética aqui na América. Então, aqui aqui a prodigalidade, a avareza e a mina que sabe gastar. Então, essa daqui é a pródiga, né, que fica jogando dinheiro para cima, assim. E essa daqui é a que guarda, que é a ávara. E essa daqui é a que fica, sei lá, batendo uma traca. Essa daqui é a que vive bem. Então, é uma espécie de discurso moralizante, né, mas que é perpassado. Se você vai lá e vê isso aí, nos azulejos, está certo que tem até a legenda, porque é uma linguagem figurada, mas não é um código evidente. Vocês vão ver o outro que é menos evidente ainda. Esse aqui, ó, mulher.
Diga. O Hansen fala, ele chega a comentar bastante, não bastante, mas em certas partes do Vieira, a alegoria chega até a América através da Companhia de Jesus? Então, ou não necessariamente? Sim e não, mas ela vem, a alegoria ela é fortemente marcada pelo discurso, vamos fazer o contrário, o discurso jesuíta é fortemente marcado pelo discurso alegórico. Então, por exemplo, a gente vai ler no texto do Bose, que é sobre o Anchieta, essa alegoria muito marcada, que é a alegoria do teatro jesuíta, né? O alto jesuíta, que é alegórico. E esse discurso fortemente marcado por uma retórica do convencimento, inclusive, né? A alegoria tem também essa função, né? De ser uma escrita, né? Uhum. Esse convento, eu acho que eu sou péssima dessas coisas, tá? Mas esse convento de São Francisco, eu não sei se ele é jesuíta. Nesse sentido, Priscila, a alegoria tinha um papel pedagógico também, não? Assim, sim. De homogeneizar a interpretação que aquela população estava tendo daqueles símbolos, né? Eu li da Mari sobre a alegoria na América que elas viravam referência de como aquelas pessoas entendiam, né, o que estava acontecendo na América, quem eram aquelas pessoas, enfim, pareceu algo de pedagógico. Sim. No sentido, vocês vão ver depois E massificante, né, porque as pessoas não sabem ler e escrever, até hoje em dia já não sabem muito, imagina nessa época. Então, é meio uma Bíblia dos pobres, né? A Bíblia Pauperum, né? Que era aquela da Idade Média, magética, né? Porque é exatamente isso, tá? Contando história. E tem uma função exatamente pedagógica, vocês vão ver no texto do Vieira, no texto do Bose, parênteses que o Bose, ele é muito dialético, no sentido de que ele sempre encontra alguma coisa de bom, tá? Então, ele vai encontrar alguma coisa de bom, ou seja, de emancipatório, até no discurso do Anchieta. Mas o que o Anchieta faz? Ele cria um bem e um mal, ele cria uma imagem de Deus e demônio, perpassa essas imagens com elementos da língua do Tupi-Guarani, que é uma língua mais ou menos inventada, né? Porque você junta, você condensou línguas que tinham variantes em uma única, né? Então, e aí você forja, né? Deuses, né? E profundamente didático e profundamente alegórico os elementos. E como diz o Benjamin, lá onde a alegoria é mais mecânica, ela mais evidencia esse elemento formalista e esse elemento histórico. Porque quando a alegoria é muito bem feita, aquela alegoria tipo o Dante, né, que é o poema alegórico, aí você até perde um pouco que aquilo é uma referência histórica, né? Nesse caso do Anchieta, isso é muito claro. O Benjamin fala disso, que às vezes aquilo que é inferior formalmente, artisticamente, você pode falar, é até mais interessante desse ponto de vista, de mostrar as fraturas históricas. Quando o Benjamin compara, por exemplo, o Calderón de la Barca aos poetas, aos escritores do barroco alemão, né? Calderón de la Barca, que é muito superior, ele diz, faz com que haja tal fluência na alegoria que você não percebe o mecanismo funcionando, mas o mecanismo está lá, né? A Vida é Sonho, a gente leu A Vida é Sonho no grupo de Benjamin, né? Que eu achei lindo. Hã? As procissões podem ser consideradas alegorias? As procissões, essas Sim. que no sentido de serem didáticas, assim? Sim, a procissão, essa ideia processional, a procissão ela tem como elemento central a procissão do Cristo morto, né? Que é a procissão de Sexta-feira Santa. Então ela é a própria ideia desse viés lutuoso que o barroco carrega, né? Assim, é como se tudo tivesse como baixo contínuo a morte. A grande celebração do barroco é a Sexta-feira Santa, né? Eu assim, na Moca, né? Assim, tem a procissão, ela passava na frente da minha casa, assim, né? Ela sobe a rua até hoje, né? E tem que é uma coisa assim, na verdade, de pensar o que é aquilo. É uma mulher chorando, aí a Verônica para na frente da padaria, começa a chorar, desenrola o sudário. Tem o Cristo morto, quando eu era criança eu morria de medo. A gente é vestido de anjo. Então tem toda essa ideia, exatamente, de uma teatralidade dos altos, essas grandes procissões renascentistas, se vocês quiserem ler. Hã?
Elas eram profanas no Renascimento. Se vocês lerem a vida de Leonardo da Vinci, ele fazia um monte dessas coisas, era tipo carro alegórico, aí era o Netuno que sai pulando com o menino vestido de ouro que é o anjo, e isso depois vai passar a ser um elemento religioso, né? Não sei se vocês viram, acho que não, porque vocês são muito jovens, quando teve a exposição do Brasil 500 anos, foi enorme, foi uma... Depois eu acho o vídeo e deixo para vocês. Essa foi uma exposição enorme, tipo uma grande bienal que tentava contar a história do Brasil a partir da sua arte, né? Tinha inclusive a Carta do Caminha, foi uma exposição assim bem enorme lá em São Paulo. E tinha uma parte dessa exposição que era sobre o barroco, ou assim chamado barroco brasileiro, que juntava Aleijadinho, o barroco baiano, o barroco paulista, que é o barroco pobre, o barroco goiano, né? E a mulher fez, a Bia Lessa, que é ela é cenógrafa, vocês já ouviram falar dela? Já. Ela fez a cenografia da exposição. E ela fez tipo uma procissão de Corpus Christi, cheio de flor, de papel crepom, você subiu umas barrancos e tal, aí você ia andando naquele negócio meio escuro, aquelas esculturas tudo com cabelo, com zóio, com o coração saindo, e você chegava na última sala, tinha um andor com santo, um monte de garrafa de Guaraná Jesus na parede, e estava tocando tipo um samba enredo, assim, tipo uma escola de samba, que foi escândalo, né? Mas ela fez uma instalação com as obras barrocas, né? Foi um escândalo, o pessoal não gostou, né? Mas é interessante porque a leitura que ela fez, né? Dessas procissões barrocas, o santo tinha roupa, tinha coisinha na cabeça, brinco, vestido colorido, anda no andor, assim, ela faz um pouco essa leitura como uma espécie de carnaval, né? Então, depois eu ponho o vídeo para vocês darem risada. Agora, eu não sei se eu gostei, tá? Mas tudo bem, eu fui várias vezes, assim, era meio divertido, porque era meio tobogã que você descia, parecia, sabe o vídeo do Renato Russo? Que é aquelas flores de papelão, sabe, que ele venha, parecia que você estava naquele vídeo, cheio de flor no chão, uma coisa bem barroca mesmo, assim, bem brega, né? E ela fez isso porque ela estava exatamente tentando entender como a gente pode pensar esse elemento barroco como condicionante ou não da nossa estrutura de pensamento, né? Vou passar aqui, ó. Esse aqui que eu acho legal, esse aqui é um emblema, tá? É um livro de emblemas, tá? Enfim, que na verdade os livros de emblema eu não vou conseguir ler porque a barra está em cima, mas vocês podem ler. E aí tem o que está escrito, gente? Eu não consigo ler porque essa barra não sai daqui. Tudo bem, né? Então vocês vejam, era um livro de emblemas que circulava na América e esse livro de emblemas vira o azulejo, né? Enfim. E é óbvio, se você visse essa figura aqui, sem o dístico embaixo, eu não sei o que é, tanto que tem uma coisa em cima, eu não consigo ler, eu não sei o que é. Mas percebam que é toda uma linguagem figurada, né? E moralizante, nesse sentido. E aqui também do Convento de Salvador, a mesma coisa, o domínio do dinheiro é incerto, tá? Enfim. E essa aqui eu trouxe para vocês porque é a verdade, né? Assim, a justiça, na verdade. Aí tem essas várias formas de verdade e essa segurando a espada, tal, que é uma das formas. Essa aqui é do livro de emblemas também. Então, esses livros de emblemas, como que a gente pode falar? O que os românticos diziam? É uma arte de decalque, é um monte de coisa repetida, né? As pessoas vão copiando, como uma espécie de um formalismo, né? Enfim. Bom, aí aquilo que eu falei para vocês, isso é do livro do Walter Benjamin, tá? A página que eu citei aqui é do Rouanet. A alegoria mostra a face hipocrática da história como protopaisagem petrificada. A história, contudo, nela, desde o início é prematuro, sofrido e malogrado, se exprime num rosto, não numa caveira. Então, a ideia de que a alegoria, ela é essa face hipocrática é a face da morte, quando a pessoa está morrendo. Então, ela mostra a alegoria exatamente esse elemento dessublimado da história, né? Esse elemento da história que tende para a morte. É por isso que o Benjamin vai dizer que, ao fim e ao cabo, a alegoria significa tudo, porque tudo significa a morte. E a alegoria
A alegoria das alegorias é a alegoria da caveira, que é realmente uma figura muito constante, santo que segura a caveira, São Maria Madalena tem a caveira, São Jerônimo tem a caveira. A caveira é um elemento assim que se retorna, e essa ideia também da alegoria, esse quadro, por exemplo, vocês diriam, ele não é alegórico. Ele é alegórico em que sentido? Se você pegar e chegar próximo a esses elementos da mesa, aqui, que parece que vai cair, né? Vocês vão ver que que a maçã está estragada, por exemplo. O que é uma maçã estragada? É a ideia da passagem do tempo. Isso depois vai conduzir à noção de memento mori, né? Lembre-se da morte. Isso é comum nas pinturas, né, desde o Renascimento, então essas figuras que carregam a caveira, tal, isso vai virando uma condicionante. Essa aqui, por exemplo, é a típica alegoria da vaidade, você junta todas as coisas do mundo, e o que é interessante também, formalmente falando, que é na noção de alegoria, você arranca um monte de pedaço de coisa e junta, né? Então tem o cetro do Papa, o prato de ouro, o negócio lá do cara árabe, lá do poder, as ruínas, tudo isso são alegorias da passagem do tempo e da vanidade, né, o vanitas, da vanidade da vida na Terra. E você junta essas coisas como se elas tivessem sido arrancadas do seu lugar para significar uma outra coisa. Aqui é a famosa alegoria o memento mori mais comum, as bolhas de sabão, vocês estão vendo? Eu fico apontando como vocês estão vendo que eu estou apontando. As bolhas de sabão, que é a ideia da vanidade, a caveira e todos os elementos de poder, de luxo, né? Enfim, então o Papa, o cetro do Papa e a caveira ali como um elemento que condiciona. Mas o que me interessa um pouco, que é um pouco a ideia do Benjamin, na alegoria, diferente do quadro das alegorias que a gente viu do Renascimento, aqui é como se você tivesse que esfacelar as coisas e sobrar só os pedaços, e aí você junta os pedaços. Ali nas alegorias antigas, você tem uma completude, tem o ovo em cima da Virgem Maria, mas tem a Virgem Maria. Aqui não, são partes, né? E esse gosto pela parte vai ser muito comum. Né? Esse aqui eu trouxe porque é do MASP, enfim, é famoso, que é uma alegoria do tempo, porque ele está puxando, ele é um homem jovem, na sua plenitude de honra, né, porque ele é cardeal, blá, 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 mas ele abre a cortina e mostra ali atrás um relógio. Então, né, se aponta sempre esses elementos de passagem do tempo, né. Essa aqui também é bem legal, ele é o pintor, né, ele segura o equipamento de pintor, né, que esse equipamento aqui é aquilo que é um pedaço de madeira que tem uma bolinha que você põe a mão para pintar, para não encostar na tela, né, enfim. Então ele segura. Aí todos os elementos da felicidade humana, pérolas, flores, também é muito comum conchas, também nesses vanitas, as pinturas, a obra de arte, a cachaça aqui, tudo isso e a caveira. Então a caveira está sempre ali. E aqui, esse quadro eu trouxe para vocês, porque o Hansen vai falar exatamente dessa pintura. Não dessa, mas da próxima que vocês vão ver. Essa pintura do Guercino é vesgo, tá? Enfim, é o vesguinho. Et in Arcadia ego. Et in Arcadia ego é uma tópica. É uma tópica barroca, na verdade. Aqui está escrito Et in Arcadia ego, como se fosse uma inscrição. Os pastores da Arcádia, que a partir de Virgílio é considerado esse lugar onde os pastores vivem felizes. A gente conhece o arcadismo aqui no Brasil, né? Então, o arcadismo, as pessoas felizes, os pastores, tal, eles vivem felizes no meio das cabras. Aí eles encontram no meio da Arcádia, que era um lugar de felicidade, a caveira, e ela diz Et in Arcadia ego, que é um latim meio vulgar, né? É meio que nem a bandeira de Minas, é um latim meio assim, né? Que pode ser traduzido na Arcádia até eu, né? Assim, na Arcádia eu também. Na Arcádia a morte está. Até na Arcádia a morte está. Aqui a caveira e a ratinho comendo, e aí os pastores ficam, né? Assim, então é uma espécie de sempre uma lembrança, como sempre o Benjamin fala, o tipo pastoral, né?
o elemento pastoral, que é a poesia pastoral, ela sempre vai ser marcada também por esses elementos no barroco. E aí a ideia de que o barroco, diferente do Renascimento, diferente das figurações da Idade Média, ele tende a uma noção de ruína, de arruinado, de parte, despedaçado. Não é à toa que o santo barroco é tudo feito de pedaços. Eles eram torturados já na antiguidade, mas é na pintura barroca que você vai ver sair tripa, teta voando, sei lá, essas coisas. Ai, gravou. Ai, desculpa, gente. Essa hora da noite o cara grava tudo, né? Mas assim, arrancando pedaço, você ter esse elemento da ruína. Como ruína, a história se fundiu sensorialmente com o cenário. As alegorias são no reino dos pensamentos, o que as ruínas são no reino das coisas. Então é uma espécie de pensamento arruinado, pensamento por partes, né? Essa ideia isso, agora vai passar. Não vai. Ai, criança. Aqui, só mostrar para vocês essa ideia de como a ruína aparecia numa pintura do Renascimento. Esse é o Ghirlandaio. Vocês percebam, tem várias ruínas aqui, só que as ruínas elas estão incorporadas numa espécie de pastoral. Elas fazem parte de uma antiguidade perdida e sagrada, mas elas não estão aqui com uma coisa quase segundo a natureza. Isso depois vai ser incorporado a uma noção de ruína, tal como as do Piranesi, que é bem posterior, mas fazendo um pouco essa passagem, a ruína como ela tomada pela própria natureza. Então, é como se história e natureza, proto-natureza, se misturassem. Como se você perdesse essa dimensão de uma antiguidade sagrada, né? Isso aqui vou pular. E aqui também essa ideia do barroco de esconder partes, de perder o completo. Isso nunca, um pintor renascentista nunca pensaria em desaparecer com uma cabeça no escuro, em suprimir, vamos dizer assim, partes da figura. Então é isso que eu falei para vocês um pouco da questão do Benjamin quando ele vai falar do Winckelmann. O Winckelmann, quando vai escrever sobre a Grécia Antiga, ele vai escrever sobre uma figura que está aos pedaços. Por quê? Porque a alegoria, na sua incompletude, na sua falta, que é capaz de falar, enquanto o símbolo ele permanece externo, mudo, porque ele fala do alto da sua completude, e a gente não é capaz de atingi-lo. Vocês vão ver no texto do Winckelmann, ele fala exatamente isso. Aqui é o Guercino de novo, só pus porque eu gosto muito, mas eu acho sempre interessante como ele é um pintor caravadesco também, num certo sentido, né? Como você desaparece exatamente com o rosto da figura, né? Que vou pular. E aqui a questão do Caravaggio, que também vai continuar por todo o barroco, esse gosto pelo desmembrado. Então, cabeça, cortado. Benjamin vai começar falando assim, estupros, infanticídios, incêndios, decapitações, como se você quisesse acumular escombros sobre escombros, num certo sentido, como se o horror nunca chegasse, assim, enfim, ao fim. Então, essas figurações de cabeça arrancada do Guido Reni. E, assim, não é que isso não existia no Renascimento. Até vou colocar aqui para vocês. Esse aqui é o Davi do Donatello. Mas olha como é discreto, né? Assim, enfim, como a cabeça não tem não é a cabeça arrancada com furo que vai ser a figuração central. Aqui a Artemisia Gentileschi de novo, e essas cenas que são muito... Eu coloquei aqui porque tem toda uma leitura atualmente em torno dessa figura, porque como nós temos pouquíssimas pinturas, né, enfim, e de como a pintura dela, apesar de ela pintar junto com o pai e a pintura ser convencionada e ser uma convenção que ela pinta, e ela pintar temas que todos os outros autores pintavam, você pode encontrar aí um elemento, por exemplo, ela pinta sempre essas cenas ou de mulher decapitando, ou de mulher estuprada, como isso, você pode encontrar aí um elemento que você pode sublinhar, né? Enfim, então é muito o que as pessoas fazem hoje em dia em torno dessa pintora, que é raríssimo, que a pintora são raríssimos, escultor, então acho que eu não conheço nenhuma dessa época. E aqui, essa questão agora só já encaminhando para o final, né, porque vocês já devem estar com o saco cheio de ver figurinha, a questão da imanência e da transcendência.
E aí o Benjamin cita, o Hausenstein observou com razão que nas apoteoses da pintura, as imagens do primeiro plano costumavam ser tratadas com realismo exagerado para que os temas visionários no fundo da tela pudessem ser mostrados de modo mais confiável. Ou seja, eu preciso passar por uma espécie de verdade extremamente concreta para que essa transcendência seja vislumbrada. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Os artistas tentavam condensar no primeiro plano, da forma mais extrema, toda a história mundial, não só para radicalizar a tensão entre a imanência e a transcendência, mas para investir a segunda, a transcendência, com o máximo possível de rigor, de exclusividade e de inflexibilidade. E aí eu mostro aqui algumas transcendências. Na verdade, esse aqui é do Rafael, que é de onde vem essa estrutura, vamos dizer assim. Você tem um corte, e, enfim, o céu e a terra. Aqui, essas histórias dos santos, você tem toda essa terra, né, tal, e tem um corte, como se você tivesse o céu e a terra absolutamente separados, né, nessas apoteoses, né? Aqui a apoteose de Santo Tomás, aqui o mundo, a mundanidade corta e ele sobe. A apoteose é exatamente quando o santo sobe para o céu. E esse corte, esse modelo desse corte, dessa pintura que tem um corte no meio, que parece que ele está pisando nessas nuvens, né? Aqui também, né, do Visão de Santo Inácio de Loyola, que aí a gente já encaminha um pouco para essa questão que a gente vai ver na aula que vem, do como a alegoria tem a ver com uma construção jesuíta também. Santo Inácio, que vocês sabem que é, né, Santo Inácio de Loyola. Aqui a apoteose, que não precisa ser necessariamente cristã, né, mas enfim. E aqui eu trouxe para vocês essas pinturas que fazem, eu acho que os artistas mais superiores, eles mostram com mais clareza essa questão. Como o Caravaggio precisa fazer da Nossa Senhora dele, de uma mulher de pé sujo, você precisa amarrar uma coisa a outra, você precisa puxar para baixo. E a cena que eu mais gosto é essa daqui. Essa aqui é Cristo na casa de Marta e Maria. Mas olha onde está Cristo na casa de Marta e Maria. Está lá no fundo, você não sabe se é uma janela ou um quadro na parede. E o que está na frente é uma mulher fazendo comida. Então, é como se a transcendência, ela viesse à luz na Terra, esse quadro que é do Velázquez, né, a partir desse elemento que é sempre muito terral, muito concreto, histórico. Né? Então, parece que você tem que puxar para baixo, e a alegoria faz isso. Né? A alegoria, ela é uma forma absolutamente baixa de tentar trazer o conceito para a Terra. Né? E aqui a forja que eu acho bem legal, assim, olha assim, isso aqui pode ser uma borracharia e a forja de Netuno, reversivelmente, né? Enfim, então pode ser a transcendência, né? Enfim, mas pode ser a forja de Netuno, não, a forja de Vulcano. Netuno não tem forja. Então você vê assim, são homens comuns, eles estão em trabalho comum, mas ao mesmo tempo você tem aí, é quase como se parecesse uma coisa meio de carnaval, né? E agora eu vou terminar aqui mostrando para vocês rapidinho a alegoria das alegorias, que tudo isso está no livro do Hansen, tá? Muitas das coisas que eu falei, inclusive do que eu não falei, do Et in Arcadia Ego do Poussin, que eu falo depois, mas ele vai falar também da famosa alegoria do Dürer, que o Benjamin vai gostar muito, que é a alegoria da melancolia. A melancolia, diz o Benjamin, a melancolia ela é humor barroco, porque é um humor da terra. Vocês sabem o que é o melancólico, né? O melancólico é aquele que tende ao chão, é aquele que é incapaz de transcendência, é aquele que tem bilis negra, é aquele que tende à terra. Ele olha para as coisas e as coisas se desencantam. Então, tudo tende ao nada. É o que a gente chama de depressão, mas enfim. A melancolia, portanto, tem esse desenho, né? Vocês sabem que a cura da melancolia na antiguidade era tomar purgante, porque o melancólico ele está preso à terra, ele está enfesado, ele está preso a esse elemento que condiciona para baixo. Então, ele perde exatamente, o melancólico, esse elemento de transcendência. Então, diz o Benjamin que a melancolia é a própria forma do espectador barroco. É por isso que as alegorias precisam ser sempre mais brilhantes, porque o melancólico logo se desencanta. Ele precisa ficar indo atrás desse encantamento exatamente porque ele está
nesse estado de desencantamento. E a alegoria do Dürer, que é a alegoria da melancolia, o cachorro, essa figura alada, que, portanto, poderia ter todos os elementos para voar, ela jaz absolutamente imóvel. A melancolia tem a ver também com a assédia ou assedia, né, que é a preguiça da alma. Ela era um pecado, né, enfim, essa preguiça da alma, que você tem todos os elementos para se mover, você tem todos os elementos da ciência, você tem todos os elementos da cultura, dos instrumentos de trabalho. O cão é um animal ligado ao fígado, né, assim, a alegoria, a melancolia é figadal, né, enfim, não sei se vocês lembram, agora eu vou falar uma coisa bem nada a ver, tá, porque já está no fim da aula, a gente pode falar nada a ver, mas tem o sonho do Descartes, que ele sonha que ele está com dor no fígado, não é, assim, isso na verdade também é convencional, porque é a ideia de melancolia, né, assim, é uma ideia de que você está entrando um pouco nesse processo de náusea, né, que é a ideia do melancolia, quando as coisas se desencantam e você fica paralisado. E aí o que o Benjamin diz? As alegorias envelhecem, porque sua tendência é provocar a estupefação. Se o objeto se torna alegórico sob o olhar da melancolia, ela o priva de sua vida e a coisa jaz como se estivesse morta, mas segura por toda a eternidade, entregue incondicionalmente ao alegorista, exposta a seu bel prazer. Então, o alegorista, que é esse homem que trabalha a alegoria, ele é obrigado, para encantar essa plateia melancólica. E por que ela é melancólica? Porque ela tende à imanência, porque a transcendência está se perdendo, está escapando, né? A produzir cada vez mais. O santo tem que arrancar a cabeça, depois tem que arrancar o dente, depois... A nossa época é muito assim, né? Você precisa sempre de mais. Você precisa de mais horror, mais desencanto, porque senão você perde o brilho, né? Então você precisa sempre desse mais. Essa é a figura da alegoria. Essa alegoria, então, esse conteúdo que vai buscar a sua forma de modo desesperado, quase assim, para alegrar, vamos dizer assim, essa plateia melancólica. E o alegorista é esse homem que tem todas as coisas na sua mão para fazer com ela para usá-las a seu bel prazer, juntar de modo a produzir estupefação, né? Para produzir furor, sei lá. E aqui a outra alegoria, né? Essa aqui é a melancolia 1, né? Então sempre se falou qual é a outra melancolia, né? Se ela é 1 é porque tem a 2, né? Alguns autores veem nessa outra imagem do Dürer o pandan, né? O duplo, porque o que cura a melancolia é o ócio literário, o ócio com literes, né? O ócio do estudo. E aqui então a figura é a figura do, acho que é um santo, enfim, acho que é Santo Agostinho, né? E vocês têm uma pera aqui em cima, ó, tá vendo? Voando. Tem o cachorro também, a caveira, mas ele tá vendo o cachorro aqui, né? Mas ele tá curando a melancolia com isso tudo. Mas eu não sei se essa é a melancolia 2, tá? Isso aí é uma... Mas vocês vissem esse quadro, é um santo estudando na sua cela. Sim, não, você olha, tem uma pera pendurada no teto, tem uma caveira, então tudo isso são elementos que a gente tem que costurar, enfim, para entender a imagem, entender essa figuração da imagem. E aí eu vou terminar aqui com uma imagem alegórica contemporânea. Essa é uma obra do Cildo Meirelles, que é um artista contemporâneo aqui de Goiás, que vocês devem conhecer. Ele é um dos artistas brasileiros mais famosos, inclusive famoso no exterior, e ele tem essa obra que é bem famosa, vou mostrar aqui para vocês, que chama Missões, porque depois a gente vai falar das missões. Na verdade, são moedas e ossos ligados por uma coluna de hóstias. Então, como se ele fizesse essa ideia de que o ouro e os mortos tiveram como elemento de ligação dessa transcendência e dessa imanência exatamente esse elemento simbólico das hóstias. Mas, claro, é uma alegoria, tá? Ou Como Construir Catedrais, é uma alegoria, que essa obra é famosa, enfim, tá? E que ele tenta alegorizar exatamente esses elementos americanos, mas é uma alegoria contemporânea, né? Enfim,
E também não tem uma chave de interpretação. A interpretação é exatamente o que ela põe, tá? Não é assim, ele quis dizer que as hóstias, tá? Não, ele põe essa imagem, você chega diante dessa instalação e ela move o seu pensamento para várias direções. Ela provoca, ela junta duas coisas que não tem nada a ver, moedas e hóstias e ossos, então, e produz esse curto-circuito com a ideia de missão, de missões, que são as reduções guaranis que a gente vai ver daqui a pouco, na próxima etapa do curso. Priscila, aí, diga. O Benjamin, ele trata nesse texto especificamente da alegoria no barroco, mas Isso. é a melancolia que faz a ligação da alegoria barroca para a moderna, porque assim, quando vai se estudar geralmente a alegoria no período moderno, se recorre ao próprio Benjamin, né? Uhum. Então, a mesma alegoria barroca vale para o período moderno? Vale para a noção de mercadoria também, porque do mesmo jeito que a alegoria precisa sempre ser sei lá, criar estupefação, ela precisa criar estupefação, a mercadoria também. A mercadoria ela tem essa mesma forma da alegoria, né? Tudo pode ser mercadoria e tudo pode não ser, porque assim que ela se desencanta, ela não é nada, né? Enfim, que é um pouco esse jogo. Então ele faz um pouco esse jogo, falando do alegorista moderno, que é Baudelaire, inclusive o Hansen vai tratar dessa questão da alegoria baudeleriana, né? Que aí o que o Benjamin faz? Ele pega a estrutura que ele estudou no barroco e leva para entender a estrutura da modernidade a partir do Baudelaire. E tem spleen e ideal, né? Spleen é melancolia, né? Você sabe, né? Spleen sei lá, é bilis, não é? Sei lá. É sempre essas coisas de fígado, assim, enfim. O fígado é o órgão da melancolia, né? Então, spleen ideal é exatamente o que é uma parte das flores do mal, né? Do Baudelaire. Spleen ideal é exatamente esse jogo dialético de duas partes cindidas, né? O ideal é essa transcendência que você quer atingir, e o spleen é isso que tende ao chão. A melancolia tende ao chão. A figura da melancolia é a figura alada, assim. Ela é alada, ela podia voar, podia fazer mil coisas, podia ir para a praia, ela ficou assim. Então, essa ideia de uma coisa que puxa, que tem um elemento de elevação, mas tem esse elemento de assédia, de preguiça da alma, de preguiça do coração, é a preguiça do coração, a melancolia, né? E é esse homem enfesado, né, que tende à terra, que tende a precisar purgar-se. Por que ele tende à terra? Por que ele tende ao chão? Porque ele tem esse elemento de uma imanência pesada. Se vocês pensarem assim, agora totalmente fazendo coisas selvagens, tá? Que o livro do Sartre, A Náusea, ele chama melancolia, mas melancolia é chique, né? Tal, assim, a náusea é muito mais blé, né? Mas a melancolia é isso. Blé. É a hora que o que você se torna só corpo, que o corpo domina. O corpo te joga para baixo. Você fala assim, as coisas... O que é a náusea do Sartre? Quem já leu já sabe um pouco. Ele olha para as coisas e as coisas, elas se tornam o que elas são. Coisas que estão e não vão estar, coisas que não têm nenhuma essência. Então é um pouco esse movimento do melancólico, que é o movimento do homem moderno, nesse sentido também, né? Que precisa ser o tempo todo reencantado, né? Puxado desse seu elemento terral, pelo brilho da mercadoria, que também se desencanta o tempo todo. Então, o que o Baudelaire faz é exatamente jogar com esse elemento convencional da alegoria, mostrando esse... Não que ele quisesse, tá? A gente falou muito disso na outra aula, da questão da intencionalidade. Não é a intencionalidade do artista, é o que está na obra. Então, o Benjamin vai entrar na forma alegórica do Baudelaire para entender exatamente a estrutura de Paris, capital do século XIX, né? Desse capitalismo do século XIX, que está ali implicado, as mudanças da cidade de Paris, como a própria cidade vai se consumindo como mercadoria. Então, isso aparece lá no Benjamin. É um pouco isso, assim, mas a gente vai falar do barroco, tá?
E aí depois a gente vai falar um pouquinho da Beatriz Salo, lá no final do curso. A Beatriz Salo, ela é uma pensadora argentina que ela é ligada a Walter Benjamin. Ela tem um texto famoso que chama Esquecer Benjamin, mas tudo bem, né? Que é um pouco assim, deixa o cara lá, gente, vamos pensar fora dessa casinha, né? Porque vira também uma certa convenção. Mas ela tem um pouco esse tipo de pensamento, e a gente vai ver um pouco como ela vai falar da cidade de Buenos Aires a partir dessas alegorias, né, da cidade moderna. Então, gente, ó, alguém então, tem mais? Eu só vejo 4 pessoas, 3 pessoas, as outras cabecinhas eu não vejo. Tem mais gente aqui? Quem está? 22 pessoas, eu acho. Tem bastante até. A gente acha que está falando sozinha. Então, gente, a próxima aula, essa aula foi uma aula assim um pouco sem texto, porque na verdade eu estava esperando vocês chegarem, entendeu, né? Agora, para a próxima aula, a gente pode. Agora está dando retorno, nossa, tá vendo? Tá meio melancólico isso. Alguém está com o microfone aberto. E aí, então, aí a gente volta, a gente vai para o texto. Não sei se isso ajudou ou não, esse slide vai ficar lá para vocês, e aí quando a gente voltar para o texto, a gente pode rebater um pouco nessas imagens. E aí a gente vai começar agora a entrar nos textos mesmo, porque eu não queria fazer esse movimento antes de estar todo mundo, assim. Agora, eu acho que a partir da semana que vem, a gente vai conseguir colocar quem quer entrar, tirar quem quer sair, e as coisas vão começar a rolar mais naturalmente, embora isso não seja muito natural, né? A gente ficar em casa falando sozinho, mas as coisas vão começar a entrar um pouco mais nos eixos, aí a gente pode também entrar mais no texto, falar mais do texto, ler mais junto, então, assim. Começaremos com Hansen? Sim. Vocês vão ler o texto do Hansen? Pode ler assim, se vocês não quiserem ler inteiro, vocês podem ler esse primeiro capítulo, tá? Tem um desconto para a língua um pouco afiada dele, e a alegoria dos poetas, e se vocês quiserem dar uma olhada na última parte, na alegoria do Renascimento. Mas todo livro, eu acho que você... Depois, assim, claro, vocês vão lendo, né? Tem uma parte, por exemplo, que ele vai falar da alegoria no Vieira, tem uma parte que ele fala de uma leitura alegórica do Guimarães Rosa. Então, ele fala dessas figuras do Archimboldo, né, que é a flora, que é interessante porque é uma construção, ela é flora e ela é construída de flores, né? Então tem um pouco esse jogo também, que é um jogo da construção alegórica, enfim, né? A flora feita de flores, tem o livreiro feito de livros, né? Assim, é bem legal o Arcimboldo, que está na capinha, acho que aí também é um Arcimboldo na outra. Então, ele vai construindo essas coisas, mas se vocês quiserem, o primeiro capítulo é mais importante, que ele vai falar exatamente dessa questão que a gente ele inclusive vai passar para a alegoria moderna, que é a alegoria, por exemplo, da liberdade guiando o povo, né, que a gente vai ler depois, que é a alegoria perpassada por um momento histórico, né, enfim, a liberdade guiando o povo, ela é ao mesmo tempo a figura da liberdade e a barricada, na mesma pintura, então, que é um certo elemento, não que não exista no barroco, mas, por exemplo, o casamento do rei, que era verdade, a guerra, mas era tudo uma coisa meio com um certo elemento comemorativo. Aqui tem essa questão de você trazer a barricada para dentro, e esse quadro, inclusive, depois ele é polêmico, né? O próprio Delacroix depois não sabe muito bem se ele quer ficar condicionado à visão dessa obra, enfim, que a gente assimila a Revolução Francesa, mas não é da Revolução Francesa, né? É de uns desdobramentos, enfim, mas... Então... Nossa, gente, eu achei que era da Revolução Francesa. Não, é do Carlos, eu sou horrível de história, eu já li isso milhões de vezes. É de 1831, né? Eu já li, já decorei para dar aula, já esqueci quem era o que caiu, tal, enfim, mas é uma barricada que acaba gerando, na verdade, não exatamente uma revolução, mas uma espécie de apaziguamento burguês, enfim, então aí ele também
não quer se aproximar, tal. No Louvre, eu nunca fui no Louvre, tá? Mas dizem que ela está do lado da balsa do Medusa, que é do Jericó, que também é um quadro muito interessante, que não é um quadro alegórico, mas também é interessante nesse sentido do heroísmo da vida moderna, porque o Medusa foi um barco que afundou, né? E eles largaram os marinheiros à deriva, e é o quadro desses marinheiros que ficaram à deriva. Você fazer um quadro gigante sobre um tema que eram os marinheiros que ficaram à deriva, era um negócio assim que ninguém não estava na concepção, porque que quadro é esse? E eles estão lado a lado no Louvre, quer dizer, eu nunca fui, tá? Devem estar, eu já vi assim, tipo, né, cenas, assim, então. Eu não fui, acho que agora ninguém mais vai, né, então uma tristeza, mas enfim. Mas é legal. Então, tem uma carinha rindo para mim, que fofo. Bom, gente, então, acho que a gente fica por aqui hoje. E quinta-feira, se vocês quiserem conversar, a gente vê. Se tiver tudo acalmado, assim, se ninguém mais tiver. As pessoas começaram a xingar a gente, viu? Que coisa feia. Foi meio triste, sabia? Juro que a gente não tem culpa, mas o povo xingou mesmo, coisas muito feias. Mas enfim, mas sabe, quando as matrículas passarem, aí a gente tenta, né? Enfim, quando o povo parar de xingar, porque eu entendo, tá? Eu, na verdade, acho que vocês têm toda a razão, pra falar a verdade. Foi muito confuso, e para um semestre que era para ser um semestre de convite, foi muito frustrante, né? Eu recebi um e-mail hoje de uma menina falando assim, pelo amor de Deus, tranca logo esse curso, porque eu não aguento mais, eu não sei no que eu estou matriculada. É verdade, né? Você não sabe nem que matéria você está fazendo, já é um negócio super chato, né? Então, mas isso tudo vai passar, eu espero. Espero que ela não tranque, porque eu acho que ela foi matriculada hoje. Eu vi depois, tadinho. Enfim, então, gente, tchau, obrigado por ficarem aqui todo esse tempo. E tchau. Tchau. Obrigado, boa noite, professora. gente. Boa Até noite. mais. E agora, Boa noite, pessoal. gente, será que eu consigo desligar? Você consegue desligar, Márcia? Como é que diz?